pessoal, todos que estão chegando, com muito prazer e alegria, nós vamos iniciar mais uma live da CuraProx, que nós carinhosamente apelidamos de Cura Live, que tem o objetivo de fazer um bate-papo gostoso, descontraído sobre temas da odontologia, temas que as pessoas nos pedem, nos consultam, né? E nós, engajados nesse time do educacional da CuraProx, que há 10 anos trabalha junto nessa missão de divulgar a odontologia, divulgar conhecimento e de falar sobre prevenção, gente. A prevenção, que era um assunto pouco falado, um assunto pouco abordado nos congressos, né? E depois do advento desse educacional da CuraProx, hoje nós somos chamados para falar sobre prevenção em congressos de odontologia, em jornadas acadêmicas. Então isso é muito importante, porque a prevenção, que sempre teve um valor muito grande, ela está começando a ser mais valorizada e o espaço está se abrindo para falar de prevenção. Então a gente forma um time fechado, unido, que faz isso com muito prazer, nas nossas diversas especialidades, mas a prevenção se encaixa em tudo na odontologia, né? Eu costumo dizer que a prevenção é aquilo que o brasileiro pode ter. A prevenção é a odontologia mais democrática que nós podemos fazer. Hoje a tecnologia da odontologia é uma coisa maravilhosa. Nós temos CAD/CAM, nós temos facetas de porcelana, nós temos implantes de última geração, nós temos uma tecnologia em todas as especialidades, mas a odontologia que o brasileiro pode pagar, a odontologia que está ao alcance do nosso povo, é a prevenção. Onde, com cuidado com os seus dentes, com cuidado com a sua saúde oral, numa consulta do cirurgião dentista, investindo em bons instrumentos para fazer higienização oral, mantém os seus dentes saudáveis para o resto da vida e não vai precisar dessa tecnologia toda. Nós divulgamos uma filosofia que nós chamamos de filosofia ITOP, que é a filosofia do professor Irgi Sedelmaier, que falava, o professor Irgi era professor titular de periodontia da Universidade de Hamburgo, e ele sempre dizia que, insatisfeito da forma com que se ensinava, né, prevenção para os alunos e para os pacientes, ele criou essa filosofia ITOP, né, que ela é baseada num conceito do touch and teach, né, ensinar tocando, fazendo o paciente entender pelo toque, pelos movimentos que se faz de higienização, como se faz. Com o espelho, monitorando. Então, essa é a nossa filosofia. É falar de perto, é mostrar para o nosso paciente a melhor forma, o melhor convencimento de como se faz higienização. Higienização se aprende na prática. Higienização não se aprende em livros, não se aprende em prospecto de produto, nada. Então, essa é a nossa missão, né, Marião? Fazer o ITOP. E os cursos ITOP são sensacionais. E nós temos uma surpresa para os nossos colegas que eu só vou revelar no final da nossa live. Então, fiquem atentos que no final da nossa live nós temos uma surpresa especial para os cirurgiões dentistas. Então, já falei demais, né, Mário? Já fiz a contextualização. E o nosso tema de hoje é mau hálito, como resolver? E para isso, trouxemos, né, para fazer esse bate-papo, uma das pessoas que estuda muito esse tema, uma das pessoas que conhecem muito esse tema, né, que começou a ser divulgado no Brasil na década de 70 pela professora Olinda Tárzia, da Universidade de Bauru, que foi a primeira pessoa que eu escutei falar sobre halitose. E hoje nós temos outras pessoas muito entendidas, a professora Mara Ignez também, né, Mário, que nos apoia, nos ajuda. Dutra, perfeito. Dutra, Teotônio. E então é um assunto a ser explorado. O tempo que nós temos, não sei se vai ser suficiente, mas nós vamos tentar explorar da melhor forma possível. Então, conosco, o professor Mário Sérgio George, meu amigo de 20 anos, um profissional excelente que sempre teve
esse foco, né, pela odontologia alternativa, pela homeopatia. O Mário é especialista em homeopatia, o Mário é professor da Universidade Anguera de São Paulo, ele é mestre em homeopatia. Eu fui da banca de mestrado, Mário, olha que honra. Uma honra. Lembra disso, Mário? Professor coordenador dos cursos de pós-graduação e habilitação em homeopatia, especialista em dentística e instrutor da filosofia iTop, está conosco no iTop, no Curaprox Academy. Boa tarde, Mário, seja bem-vindo. Obrigado, Camilo. Você é o professor de todos nós, né? Então, para mim, é uma honra dividir esse espaço aqui da Curaprox Academy, nessa live, né, que estamos hoje aqui na Cura Live, agradecendo a presença desse um grande número de colegas que já estão com a gente aqui, acadêmicos, pacientes, já vi nome aqui de gente que veio interessado no tema. Eu acho que essa que é a oportunidade de a gente esclarecer, levar uma orientação em saúde para todos vocês. Com certeza, Mário. Existem vários aspectos pouco explorados, né, a respeito de halitose que a gente vai tentar passar para que as pessoas conheçam mais a respeito do assunto. Cuidados básicos que podem fazer a diferença. Então vamos iniciar, Mário. Eu vou levantar uma bola para você começar a falar. Mário, o que é a halitose? Perfeito, Camilo. Acho que todo mundo conhece como mau hálito, né? E a halitose, na realidade, ela representa um processo, né, de alteração do ar que é expelido pela boca ou pelas narinas. Vem dos pulmões para a boca e narina. E eu acho que aqui, com certeza, não deve ter ninguém que não conheça alguma pessoa, um parente, um familiar, que não tenha uma alteração no hálito, né? Eu acho que nesse momento é importante até que, levando esta mensagem, que você agora também passe essa informação para aquela pessoa que você conhece, seja profissional, não importa, né? A pessoa que convive com você, porque normalmente é um tema que constrange, é uma coisa que de repente a gente percebe na pessoa e fica constrangido de falar, mas que isso incomoda, né? E a gente percebe o quanto isso incomoda, porque existem alterações de comportamento, muitas vezes importantes, quando a pessoa de fato pensa que está com alteração no hálito, às vezes não está, é real ou é imaginário. Então, aproveitando este momento que nós temos aqui, é de levar a mensagem. Gostaria muito que vocês transmitissem isso para os seus amigos, familiares, de uma forma muito ética, de uma forma muito respeitosa, né? Você convidasse, através aí do aviãozinho, dos seus, enfim, dos seus contatos, né, para que pudessem participar e vir a conhecer um pouquinho isso, né? Desmistificar um pouco tudo aquilo que se fala em halitose e dos recursos que se busca para tentar melhorar essa questão do mau hálito. Com certeza, Mário. E a halitose, ela é mais comum, né, do que se imagina. Muitas pessoas têm a halitose, né? As pessoas muitas vezes acham que as causas da halitose não estão na boca, né? A gente vai falar bastante a respeito disso, né? Então, esse mau hálito, Mário, vamos explicar um pouquinho mais para as pessoas como é que vem esse mau hálito? É o ar que vem do pulmão que faz com que esse hálito seja expelido? Vamos explorar um pouquinho mais isso. Então, Camilo, tem algumas situações que muitas vezes a gente pode relacionar à fisiologia, né? Uma alteração fisiológica, que, por exemplo, nós podemos perceber que quem de nós não tem uma halitose matinal, né? Ao acordar, tem uma alteração do hálito. Por quê? Você passou algumas horas sem se alimentar, em relação, não fez dieta alguma, passou sem se ingerir líquidos, né? Também você pode ter ali alguma manifestação em relação a alguma alteração sistêmica importante e que isso pode ter um retrato do odor alterado na boca, né? Eu acho que nesse momento é importante a gente dar um dado para vocês e imaginar assim, eu sofro com halitose. Por que eu estou sofrendo com halitose? Você não é o único que sofre halitose. Entre 3 pessoas, uma tem um problema de mau hálito. 30% da população brasileira sofre de mau hálito.
Isso representa, gente, em torno de 60 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um problema que, queiram ou não, é um problema de saúde pública e que envolve a qualidade de vida das pessoas. Então, é interessante que, nesse momento, você saiba e procure, porque a responsabilidade do tratamento, de ofertar uma técnica de orientação, de higiene e de cuidado com respeito à litose, é do cirurgião dentista. Nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos que ter um trabalho multiprofissional, sim, mas a grande maioria da etiologia, quase 95%, está na cavidade bucal, na cavidade oral. Portanto, é de nossa competência. Para que a gente, Camilo, não corra um risco e, de repente, fazer um diagnóstico equivocado e encaminhar esse paciente para um gastro, né, um gastroenterologista, que vai acabar pedindo uma endoscopia e não vai dar nada. Ou, outras vezes, vai acabar voltando para o consultório odontológico, vai novamente ser encaminhado pelo dentista a um otorrino, vão fazer exame de tomografia de face e não vão detectar nada. Então, como é importante isso? E nós vamos falar um outro detalhe também, Camilo, que o colega tem que saber, e até para orientar, e você agora que está recebendo essa informação, vai saber. Nós precisamos fugir, porque de uma forma onde a gente começa a fazer a mesmice, isso é mercado de trabalho, gente. O cirurgião dentista tem que ocupar esse espaço é nosso. Então, é nosso profissional, com técnica que nós temos de trabalho, mas principalmente porque a odontologia é científica. E baseado nessa ciência que a gente aprende, nós vamos aplicar para o paciente. É isso que a gente gostaria e vai querer falar com vocês. E o cirurgião dentista, sem dúvida, é o profissional mais habilitado, é o que mais conhece o problema e o que melhor vai poder orientar as pessoas, né? Não tenha dúvida. Então, isso é um ponto muito importante para ser falado, principalmente porque nós sabemos que o mau hálito ele prejudica o dia a dia das pessoas, né? Ele pode ser um fator de falta de integração social e de falta de integração profissional. Então, é um assunto muito mais importante, é um problema sério de muitas pessoas. A gente costuma dizer que muitas pessoas são muito encanadas com o mau hálito e vêm nos procurar achando que tem mau hálito e não tem mau hálito. Exatamente. Né? E as pessoas que têm mau hálito, muitas vezes, não sabem, né? Não se dão conta disso. Mas a gente sabe, a gente tem relatos que o mau hálito é uma condição severa de restrição social, não, Mário? Opa! Sabe que, Camilo, as pessoas, às vezes, como você falou muito bem, questão de ser real ou imaginária, né? O indivíduo, às vezes, acha que está com mau hálito e ele começa a lançar mão de coisas que vão maquiar o hálito, né? Que a gente vai falar o equívoco em relação a isso, de você lançar mão de produtos que, na realidade, para maquiar uma sensação que você tem de alteração de paladar, né, de uma alteração do gosto, do cheiro, da boca. E o grande problema é que a gente percebe que, às vezes, as pessoas tentam elas mesmas fazer um autodiagnóstico, né? Onde você chega a gofar na mão, né, para você sentir o cheiro. Tem situações que a gente observa, Camilo, que falam que é interessante você lamber o dorso da mão e cheirar. Não tem nada a ver isso, Camilo. Isso aí é uma coisa que, de repente, é assim. Você vai criar uma rotina e um hábito nisso que é equivocado. Agora, você falou muito bem isso, essa questão da halitose segrega. A halitose afasta e faz com que a pessoa tenha alterações de comportamento, né? Que são alterações importantíssimas do ponto de vista emocional, psicológico, que afastam das pessoas, né? Por acharem que estão incomodando, por acharem que não conseguem conviver socialmente com as pessoas em função de imaginarem que estão ou não com a questão da alteração do odor. Mário, um detalhe importante, né? Uma pergunta importante. Por que a maioria das pessoas não sabem que tem mau hálito? Ele está presente ali, mas elas não sabem que tem mau hálito. É interessante você estar falando, Camilo, porque assim, né? Existe um detalhe que chama-se fadiga olfatória, né? O que é isso? Vou dar um exemplo clássico. A gente, quando sai de casa, toma um banho, a gente coloca um perfuminho, não coloca? Aí, de repente, você acaba nem sentindo o cheiro do perfume. Aí você vai dar mais umas borrifadas e sai sentindo, é o perfume que está andando, né? Você, de repente, não está nem sentindo mais o cheiro. Por que isso acontece? Você vai encontrar um colega depois, passado uma meia hora, uma hora, o colega vira para você, te abraça e fala assim, nossa, que cheiro gostoso, que perfume gostoso, porque você mesmo já não está mais percebendo o cheiro.
Por quê? Por uma questão de acomodação, que chama-se isso, uma fadiga olfatória. Então, o hálito alterado, nós não percebemos. Quem tem alteração no hálito não percebe que está alterado. Como eu falei, pode até ter uma alteração de paladar, de gosto, mas de fato perceber o grau de propagação desse hálito, ele não consegue mensurar. Por isso é que entra aí a figura do profissional cirurgião dentista, para detectar isso através de testes, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para detectar exatamente este problema que o paciente está apresentando. Pessoal, nós temos 10 brindes, nós temos 10 necessaires da Curaprox, recheada, ela vem com uma BU laranja e uma escova também monocromática e mais uma série de surpresas para vocês, para as pessoas, para as 10 melhores frases elaboradas com as 3 palavras-chave que nós vamos dar. Então, fiquem atentos. Eu vou dar já a primeira palavra-chave para vocês formarem essas frases e colocarem no feed da Curaprox, marcando 3 amigos. A equipe da Curaprox vai escolher as 10 melhores frases e vocês vão receber em casa essa necessaire, que é um presente especial da Curaprox para vocês que acompanham as nossas lives. Então, primeira palavra-chave, mau hálito. Não podia ser outra, né, Mário? Opa, até para fixar, né? Primeira palavra-chave, mau hálito. Então, registrem e nós vamos aos pouquinhos dando a segunda e no finalzinho nós vamos dar a terceira. Mário, quais são as principais causas da halitose? Vamos lá, Camilo. Nós vamos falar exatamente dos problemas que estão na cavidade bucal, ok? 99% dos sintomas, das manifestações estão na boca. A primeira coisa, gente, é higiene, né? Higiene oral. Você tem que estar sempre se tratando, se cuidando, fazendo a prevenção, ou seja, tratando de cáries, tratando de problemas periodontais, gengivais, porque sangramento, secreção da gengiva, uma cárie na boca, tudo isso é depósito, né, de bactérias e, consequentemente, até de necrose de tecido, que não é interessante porque isso altera o hálito, ok? Uma prótese mal higienizada, se você tem uma prótese fixa, uma prótese sobre implante mal higienizada, isso vai reter biofilme e vai acabar também alterando o seu hálito, né? Então, é muito importante essas questões. Às vezes, os pacientes também relatam que tem caseus. Essas bolinhas que parecem bolinhas de queijo, que na realidade estão relacionadas, às vezes, até a um quadro respiratório, né? E tudo isso vai potencializando. O fumo, hábitos alimentares que também podem contribuir para a alteração. Um dos fatores também importantes que leva ao ressecamento da mucosa e, consequentemente, a uma descamação, e aí isso acaba potencializando o principal agente etiológico, né, através da respiração bucal. Então, você resseca a mucosa e, com isso, você descama. E aí, a grande e principal agente etiológico da halitose chama-se saburra lingual, que é o biofilme lingual. Como estava falando, ele tem vários fatores que favorecem essa formação dessa saburra, que é a língua suja, gente. A gente tem que ter o hábito de observar e mandar os pacientes colocarem a língua para fora, porque através da coloração, da quantidade de saburra que tem na língua, a gente sabe a presença ou não de mais ou menos um odor alterado. Então, o que é importante para nós também, nós aprendemos na faculdade, Camilo, você lembra muito bem disso, né? Não só fazer evidenciação de placa, né, para você motivar o paciente na higiene oral, né? No capricho que a gente tem defendido aqui, apresentado para vocês nas outras lives em relação à higiene oral, com uma boa escova, né, uma técnica adequada, a utilização de uma escova interproximal. Mas, enfim, o mais importante é a gente checar também através de um teste de cialometria, para ver a quantidade de saliva que o paciente produz. E isso você tem dentro dos testes de cialometria, o teste de repouso e o estimulado. Então, você dá um frasco, aqui é um exemplo, você dá um frasco calibrado, né, para o paciente,
ele fica em repouso. Em 5 minutos, ele tem que depositar a saliva produzida dentro desse frasco. E você vai quantificar isso. E isso podemos fazer no consultório, né? É só conhecer o protocolo. Camilo, o investimento disso é comprar esses pequenos instrumentos e que favorecem, que fazem a diferença. A gente faz isso na filosofia ITOP para perceber exatamente a orientação em relação à presença de biofilme, de cárie, né? Porque a saliva é importantíssima, né? Então, essa questão de você detectar se o paciente tem uma hipossalivação, você vai depois detectar a questão da cialometria estimulada, onde você vai dar um cialogogo, que é um anelzinho de silicone, que se usa muito na fonoaudiologia. O paciente vai mastigar e vai produzir saliva estimulada nesse momento. E você vai fazer a mensuração disso e vai saber se esse paciente tem um quadro de hipossalivação, né? Se ele tem uma hipocialia, né? Se ele tem, às vezes, um comprometimento de produção de saliva em função de medicamentos que ele está fazendo uso, né? Quem de nós não conhece um vô, uma avó, pessoas, às vezes, que fazem muito uso de medicamentos, né? Que hoje você sabe que é uma rotina tomar muitos remédios, né, Camila? Infelizmente. Sim. E que as pessoas não têm alteração de hálito, né? Então, olha como nós temos que orientar as pessoas, né? Mário, essa questão de tem um mau hálito, não tem um mau hálito, nós temos formas, né, mais objetivas de mensurar se a pessoa tem ou não tem mau hálito. Sim. É importante falar um pouquinho a respeito disso, né, para as pessoas e também para os nossos colegas. Perfeito. Camilo, isso aí é interessante, porque assim, o teste que a gente pode refutar como um teste para detectar alterações clínicas, isso aqui é um teste que, inclusive, foi aprovado num congresso internacional da SBOR, em 2011, que é o teste organoléptico. O teste organoléptico, Camilo, é aquele que a gente faz, por exemplo, para tomar um vinho, né? A gente coloca lá o vinho dentro de uma taça, e o que a gente faz, né? A gente olha a cor, né? Sente o buquê, não é isso? E faz a degustação. Este buquê é que a gente detecta aquele odor amadeirado de frutas vermelhas, não é assim? Sim. A mesma coisa é a questão desse nosso contato. Como nós temos um contato muito próximo com o paciente, a gente tem o hálito da intimidade, porque a gente trabalha em 30 centímetros, né, de campo. Hoje, nós já não podemos mais exercer essa técnica, esse teste de proximidade com o paciente, porque ele estará recebendo atendimento e eu estarei com máscara, né, que nem vaza mais essa questão de odores, com a questão do protetor facial. Mas é uma técnica que a gente observa. Onde é que a gente pode validar isso? Através de uma informação de uma pessoa de confiança da pessoa que tem o problema da halitose. Porque às vezes é um ente querido, alguém que a pessoa confie, nesse momento que a gente está em tratamento, e ela vai acompanhar o tratamento, para dar segurança para o paciente que, através dessa sensação, e logicamente da percepção do odor, a pessoa tenha confiança e tenha segurança para enfrentar, né? Porque outro fator também importante em relação a essa questão do teste organoléptico é dessa da intimidade, mas tem aquele do interlocutor, né? Que é no nosso bate-papo, Camilo, né? Claro. E tem pessoas que deixam a alteração do hálito no ambiente, né? As pessoas, primeiro chega o hálito, depois chega o paciente. Infelizmente é isso mesmo. E aí, Camilo, tem um grande detalhe, só para completar isso. As pessoas sofrem bullying, né? Elas são rotuladas, né? Com adjetivos não muito interessantes, né? Sim. Então, isso tudo é que realmente interfere. Então, esse é o teste organoléptico. E tem aquele que detecta padrão ouro para análise, logicamente, que são os testes de cromatografia. Você tem equipamentos, né, cromatógrafos, que podem ser um japonês, um americano, né, que são os mais conhecidos, o Oral Chroma e o Alimeter, que faz essa mensuração dos compostos sulfurados voláteis e que detectam exatamente a alteração do hálito através dessa análise, né, que é feito através desses equipamentos. O primeiro reflexo do interlocutor normalmente é dar um passo atrás, né, Mário? Ele procura manter uma distância e a pessoa às vezes percebe isso. Ele procura manter uma distância maior para não sentir tanto hálito. E alguns hálitos, né, para nós que somos cirurgiões dentistas, alguns hálitos eles são característicos, eles estão na nossa memória.
como o hálito do tártaro, né? Então a gente consegue perceber sem olhar, sem ver, porque eles têm um odor característico. Então a higienização oral, ela é fundamental. Ela é Fundamental. fundamental, por isso que a gente fala que o foco maior está na boca. E É. muitas pessoas, elas fazem o básico do básico, né, que é aquela escovação social, usando só a escova, né, por melhor que seja a escova, a gente sabe que ela Uhum. não consegue remover a totalidade, né, dos resíduos, dos micro-organismos, do biofilme dental. Então, a escovação é super importante, mas ela precisa ser complementada, né, Mário? Com Vamos falar um certeza. pouquinho a respeito desse conjunto de higienização oral para as pessoas. Uhum. É, acho que o primeiro instrumento que todos nós conhecemos e que temos que ter a técnica adequada é a escovação. E como você falou bem, uma escovação técnica, né, Camilo? Caprichada, bem executada, com movimentos circulares, o posicionamento das cerdas da escova numa angulação de 45 graus, permitindo você fazer uma boa pegada, né, como se fosse um pincel ou uma caneta, né, para você promover a limpeza adequada. Depois você tem as escovas interproximais, né? Enquanto a gente higieniza bem as paredes, superfícies lisas e planas dos dentes com uma escova, a gente precisa limpar os espaços interproximais. E é nessa hora que a gente tem que fazer uso das escovas interdentais, né? Essa é a filosofia ITOP, que calibra, que vê efetividade, que procura utilizar instrumentos não traumáticos, né? E motivacional. Acho que isso é o mais importante, né? Para que você também, na necessidade... Pode falar, Camilo. Não, não, você falou na escova interdental, e eu só quero deixar claro que as escovas interdentais, elas devem ser calibradas, e o único sistema calibrado que existe é o sistema da Curaprox, onde nós Filosofia. temos um calibrador, que o cirurgião Uhum. dentista tem condição de fazer isso no seu consultório, ele mede o espaço e recomenda a escova ideal, sob medida, para esse espaço, onde a gente vai cumprir o tripé, né, da efetividade, da atraumaticidade e da motivação. Motivação como? O paciente vai sentir que o seu ambiente oral está mais limpo e nós, nos retornos, vamos incentivando e mostrando para ele isso, para ele continuar a fazer da melhor forma possível. Perfeito, Camilo. Bom, então, está na hora de falar a segunda palavra-chave ou não? Daqui a pouquinho, vamos Daqui falar a um pouco. pouquinho. Vamos Até falar um porque tem a pouquinho da. surpresa diante do que você está Sim, falando, né? Então, vamos fazer um suspense, Mário, um vamos fazer um suspensezinho suspense. maior. Muito bom. É tática para segurar as pessoas na live mais tempo. Ah, não, mas eu tenho certeza, Camilo, que a gente não está segurando esse pessoal pelo conhecimento, pela oportunidade que eles estão transmitindo essa informação para outras pessoas que, de certa forma, necessitam dessa orientação, né, para que possam ter qualidade de vida melhor. Eu acho que esse é Sem o dúvida, fundamental, não é isso? Então, sem agora dúvida você está, nenhuma. né, agora você está mostrando uma Unitufo. Então, áreas que muitas vezes ficam difíceis da gente poder ter um acesso com a escova, né? Essa escova é o plus, né? Ela oportuniza esta área, por exemplo, de dentes anteriores e inferiores, que muitas vezes só o fio dental você não consegue fazer uma higiene adequada. Eu fiz questão de colocar essa imagem, porque a escova Unitufo, ela é fundamental para fazer essa higienização. E o tártaro, né, ele tem aquele odor que eu acho que faz parte do mau hálito de muitas pessoas. E potencializado com o fumo, então, né, Camilo? Aí Sem você vai. dúvida. É importante isso. De qualquer maneira, é mais um fator a ser controlado, né? A gente tem instrumentos para isso, né? Fio dental, interproximal, escova dental e a Unitufo. Os 4 instrumentos que completam o nosso trabalho de higiene oral. E aí uma recomendação para os nossos colegas cirurgiões dentistas, porque essa região lingual dos dentes inferiores anteriores, em função da curvatura da face lingual ser o inverso da face vestibular, quando se faz a escovação, se não se fizer uma escovação muito técnica, nós vamos ter formação de tártaro
os cirurgiões dentistas, até os nossos alunos, né, que estão aí na clínica da faculdade, observam isso no seu dia a Com dia. certeza. Com Então, certeza. a Unitufo, ela vai ter uma ação pontual, higienizando dente a dente, e o volume de biofilme que fica alojado nessa região, ele diminui muito, muitas vezes ele desaparece e não forma mais. E nós Maravilha. conseguimos evitar, fazer uma prevenção à formação de tártaro nessa região e, claro, melhorando o hálito, melhorando a condição periodontal, e isso é um benefício, esse conhecimento, para a saúde do paciente, um benefício inestimável. Com certeza, Camilo. Tudo isso faz parte, né? Você está removendo fatores que contribuem para o aparecimento da alteração do hálito, né? Do odor. Então, essa é a nossa contribuição. Mas você falou bastante de biofilme dental. Vamos falar agora do biofilme lingual, né, Camilo? Língua, né, Marião? Língua que muitas pessoas não higienizam, se esquecem de higienizar ou não são orientadas, né? E nós sabemos que uma parte grande, né, dessa questão da litose vem da saburra lingual. Eu Principal gostaria que você... agente biológico. Vamos falar um pouquinho, então, de língua e depois de saburra lingual. Se nós nos observarmos a língua, Camilo, você vai ver uma série de papilas ali, né? Você tem as papilas gustativas, tem as papilas filiformes, tem as papilas valadas, que estão lá atrás, né? Na região posterior. Então, nós dividimos a língua em 3 setores, né? Anterior, médio e posterior. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu higienizo a língua. Eu não tenho dúvida que as pessoas até passam uma escova na língua. Mas muitos não conseguem ultrapassar o terço médio, Camilo, porque dependendo do tamanho do instrumento, ou até se lançando mão de uma escova infantil, pode ajudar, até porque com microfibra, muito bem. Mas não é o melhor instrumento para isso, porque dependendo da posição que você colocar, a pessoa vai acabar tendo um reflexo nauseoso. E aí não vai fazer a higiene adequada. Então, como nós estamos falando da importância da repetição da higiene oral com os instrumentos para remoção do biofilme, nós também temos que limpar a língua, né? Acho que você deve ter até mais um slide agora que mostra as papilas, Camilo, e é exatamente essa imagem. Olha Essa é só, espetacular, né, Mário? Essa imagem é nossa, espetacular. é macroscópica, né, Camilo? Porque olha que coisa interessante, né? A gente está observando ali que embaixo das papilas, né, bem ali bem na superfície, não na superfície, mas rasa, embaixo ali, bem no fundo, a gente nota a presença do quê? Do biofilme lingual. E esse biofilme, além daquele que está na superfície, está nessas partes mais profundas das papilas, que vão emanar esses gases, esses compostos sulfurados voláteis, né? É aí que estão as bactérias gram-negativas, anaeróbicas, né? Que ajudam a provocar a produção desses sulfuro, né? Desse composto sulfurado e as alterações. E tantos outros chamados odorivetores, né? E que nós temos que controlar, e que são esses que são aferidos no teste organoléptico e no teste do cromatografia, né? Através do teste da análise clínica que a gente faz. Exatamente, Mário. E uma coisa que as pessoas desconhecem é que existe uma classificação, né, para saburra lingual. Então tem uma imagem aí que você vai na de braçada nela explicando essa classificação. Então, você vê, nós temos graus de propagação do hálito, né, que nós já falamos, leve, moderado, severo, e agora você tem o grau de formação de saburra. Então, olha que coisa interessante, como é que a gente tem que avaliar isso? Peça para o seu paciente não higienizar a língua por 24, 48 horas para você fazer essa avaliação clínica, onde você vai observar sobre o dorso da língua a quantidade de saburra formada. Que aí vão ter todos aqueles fatores. O indivíduo pode respirar pela boca, ele pode ter uma alimentação que na realidade é proteica, ele pode ter hábitos não favoráveis com respeito à higiene oral, enfim, N fatores que nós já comentamos. E ele vai apresentar a língua dele com esta saburra. E eu vou perceber exatamente se eu consigo detectar embaixo dessa sujidez, vamos falar assim, dessa língua suja, as papilas. Muitas vezes elas estão recobertas com uma capa. Então veja você, de grau 0 até o grau 6, olha as diferenças que a gente tem em relação ao sabor.
Então, consequentemente, só para fechar, Camilo, o odor vai potencializando de acordo com a quantidade de sabor. Agora, tem pessoas também que, com uma pequena quantidade de sabor, tem alteração do hálito. Por isso que é importante a gente ter essa abordagem profissional para a compreensão dessas variações que a gente percebe. Mário, uma questão importante, dependendo da localização e da intensidade dessa saburra, a habilidade de percepção do sabor dos alimentos, né, Mário? Você falou tudo, tudo. Você tem a questão da ageusia, né, que hoje está se falando bastante, Sim. Né, e a anosmia, né, que também é outro fator relacionado ao odor, né? Mas isso está sendo apresentado agora, está se falando bastante em função da Covid, né, do Covid-19. Né? Mas é uma coisa que, de repente, falar de perder o olfato é aquilo que nós falamos da fadiga olfatória, né? Que o indivíduo não percebe pela acomodação, principalmente em relação ao odor que é emanado da boca, né? Que sai exalado pela boca. E, Mário, como é que nós podemos higienizar, orientar as pessoas, aliás, a higienização da língua? Então, e como nós podemos também ajudar os nossos colegas, cirurgiões dentistas, a orientar os pacientes das melhores formas, dos melhores protocolos de higienização de língua para que essa saburra não persista e para que a gente consiga manter um hálito saudável? Perfeito. Então, primeira coisa, Camilo, lavar as mãos para fazer higiene oral, tá? Nós estamos falando de escovação, estamos falando de utilização dos instrumentos. Gente, a gente tem que higienizar as mãos, não é de agora, né? Porque estamos passando por essa situação, mas principalmente no hábito de higiene oral, as mãos têm que ser higienizadas, porque afinal de contas nós vamos pegar um instrumento que vamos levar para dentro da boca. Assim como a gente deve desinfetar as mãos, nós temos que desinfetar os instrumentos depois também. Você entendeu? Desde sempre, né, Mário? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. E que, de repente, muita gente não fala sobre isso, né? Até é interessante que teve um dado que uma vez eu ouvi uma entrevista do prefeito lá de Nova York, só para dado, que realmente eles passavam que as pessoas estavam se infectando mais com hábitos irregulares dentro de casa, porque fora de casa você está fazendo praticamente tudo de acordo com o protocolo, né? Álcool gel, lavar as mãos. Aí quando você chega em casa, você acaba descuidando um pouco, né? Porque você acha que já está no ambiente e de repente você trouxe uma sacola, trouxe um objeto, não higienizou o sapato, e aí você acaba contaminando a superfície e de repente pode acontecer de você também se contaminar. Então essa questão de lavar as mãos para fazer higiene oral, perfeito. Agora, Camilo, vocês estão apresentando os instrumentos de higiene oral, né? De higiene, principalmente de língua, ok? Então você tem aqui, ó, 2 instrumentos, vocês estão vendo que eles têm tamanhos diferentes, tem um com uma lâmina só, outro com 2 lâminas. Somos nós que vamos perceber exatamente qual será mais indicado, de acordo com o tamanho de língua, de acordo com a profundidade, onde nós temos que alcançar mais a região posterior. Eles são chamados raspadores de língua. Nós adotamos, tanto eu como o Camilo, de limpador de língua. Sim. Porque às vezes quando a gente fala raspador, e se você não ensinar o paciente a utilizar, né, que é o toque para ensinar, o paciente pode entender que ele tem que raspar a língua com uma violência, e isso é perigoso. Exato, exato. Dá uma ideia de trauma, né? De fazer até machucar. E a gente sabe que para quem tem uma saburra mais intensa, dificilmente de uma vez só ele vai conseguir remover tudo. E muitas vezes ele força para remover e acaba se machucando. Exatamente. Então tem que ser uma coisa sequencial, um trabalho sequencial de remoção que pode às vezes durar 2, 3 escovações. Exatamente. Então, delicadamente, você vai fazer o movimento de limpeza. Acho que a gente tem aí um filminho, Camilo. Temos sim, Mário. Vamos passar aí para a gente mostrar. Vamos pôr o filme. Olha aí, então os 2 instrumentos, né, mostrando o uso correto, né, para remover essas bactérias do biofilme que estão alojados sobre o dorso da língua. Vamos lá, olha o que ela está fazendo com o limpador, gente. Ela está penteando a língua, né? Não está raspando, você está penteando. Existe uma possibilidade, Camilo, de você até melhorar essa limpeza de língua, porque assim, vou mostrar aqui, ó, tá?
eu estou com a língua aqui, e a gente tem que pensar o seguinte, para facilitar a limpeza, você tem que projetar a língua, ok? E nessa hora, é importante, de repente, se você tiver uma gaze, você pegue na ponta da língua e tente colocar ela mais próxima aqui do mento, do queixo, tá? Puxando a língua da maneira que você entender, né? Com a força, para você projetar a língua e expor, como ela está fazendo ali, né? A língua para fora. E aí, vocês vão me perguntar assim, Mário, o que é isso que está aqui na língua? Lógico, para simular essa burra, mas isso é um gel que nós utilizamos, um gel Tung, que na realidade é para ser menos traumático, para que a gente possa fazer com que o limpador escorregue bem sobre a língua, né? E com isso eu estou fazendo movimentos, eu vou até a região posterior e venho, como eu falei para vocês, penteando, removendo. Gente, quem nunca fez isso aqui vai ficar surpreso na hora de fazer. É um divisor de águas, completamente, porque soma a ação da escova de baixo perfil, né, para não dar ânsia de vômito, ao contrário da escova convencional, que tem o perfil alto e muitas vezes dá o reflexo, com o gel que ajuda a desestruturar o biofilme, né, a saborra. A saborra. E você já até antecipou a imagem ali, que agora vai mandar o pulo do gato, né? Além de ter um limpador de língua, nós temos uma escova de língua, né? Com perfil baixo, como você falou. E, na realidade, ele é como se fosse um escovão, onde você vai colocar um pouco de gel na cabeça da escova, vai fazer movimentos circulares, né? De posterior para anterior, entendeu? Esse é o protocolo que nós adotamos, Camilo, na forma do paciente higienizar a sua língua e reeducá-lo para a higiene lingual, que muitas vezes ninguém faz. Então é interessante que isso aqui, eu vou fazer isso aqui para remover o biofilme residual, que eu fiz o superficial com o limpador, agora com a escova eu estou fazendo a complementação e depois finalizo com o limpador, Camilo, também, porque aí eu consegui remover aquele biofilme que estava ali e vocês vão ver que coisa agradável que fica a boca, né? Qual o momento... É um ritual de higienização, né, Mário? É um ritual de higienização, mas que pode resolver um problema seríssimo. Nossa. Alguns se adaptam mais com o raspador, né? O raspador é mais difundido, né? Um instrumento mais conhecido, mas os dois podem se complementar, ou na preferência de cada um, pode usar individualmente. Os dois são fórmulas extremamente viáveis de fazer essa remoção da saburra. Camilo, isso é estratégia, né? Quem define isso, quem é? É o cirurgião dentista, é o profissional, conhecedor dos instrumentos, ele vai procurar ofertar para o paciente aquilo que for o melhor. Bom seria que não precisasse fazer isso, mas o melhor é poder higienizar de uma forma adequada, não é isso? Mário, uma estratégia que alguns pacientes usam, né, para fazer usar uma solução, às vezes temporária, usar bochechos, outros produtos, né? O que você pode falar a respeito disso? Ajuda, não ajuda? Em que situação pode ajudar? Que tipo de enxaguatório pode ajudar? Vamos lá, Camilo. Como eu disse a você no começo, às vezes a pessoa acaba buscando uma perfumaria, entre aspas, para melhorar a questão do hálito, né? Para melhorar o prazer, o odor da boca. É um grande problema quando o paciente já tem uma deficiência de saliva, que você vai detectar com o teste salivar, né? Você começar a fazer a utilização de cremes dentais e enxaguatórios à base de LSS, que é o lauril sulfato de sódio. O lauril é o detergente, é aquele que faz a espuma. Mas o fato é que ele tem uma ação sobre a mucosa que ele acaba irritando a mucosa. Então ele provoca uma irritação superficial, Camilo, que acaba fazendo com que dê aquele sabor, aquela refrescância. E, na realidade, acaba potencializando mais ainda a secura de boca e, consequentemente, a questão da formação de sabor. Então, o que a gente tem que buscar? Como é uma prática respeitosa, que a Curaprox sempre a defende e apresenta, é ofertar o quê? Produtos que não têm essa formulação com o lauril sulfato de sódio. E a gente percebe que, de fato, não há necessidade disso. Por isso que os cremes dentais que você está mostrando aí,
tanto o Inzical como a linha do creme dental Bio, né? Apesar de terem sabores aqui que são muito agradáveis, né? E que é objeto de consumo de todo mundo, por isso que está todo mundo querendo ganhar necessaire, né? O que acontece? Você tem sabores agradáveis, mas não tem o LSS. Aí perguntaram, eu vi agora há pouco, Camilo, falando sobre o negócio de bochecho. O problema de fazer bochecho é isso que eu falei para vocês, o LSS. Se tiver que fazer, da mesma forma, de uma forma respeitosa, científica, a Curaprox pensou nisso e lançou o chamado Perio Plus. Né? O que é o Perio Plus? É a clorexidine conhecida, né? Que a gente sabe que é gold standard, né? Há muito tempo conhecida, deu uma incrementada. Nunca a palavra plus foi tão importante, foi tão significativa, né, Mário? É um produto totalmente, com um conceito de clorexidine totalmente diferente e muito mais fácil do paciente se adaptar e utilizar. Não tenha dúvida. Então é o respeito, né? É nesse momento que você quer as propriedades da substância, potencializa aí, né, com um citrox, com bioflavonoide, faz com que você tenha uma efetividade melhor, né, menos tempo de utilização e com resultado. Eu acho que isso que é o fundamental. E até, Camilo, aproveitando, como é importante, de repente, você também nunca esquecer de fazer a higiene dos pacientes que estão acamados, que muitas vezes não estão em condições. Né? Perfeito. Porque paciente que está no nível hospitalar, se tiver que ser entubado e essa língua não for higienizada, ele vai acabar poderá fazer uma pneumonia por ventilação mecânica e, consequentemente, a chamada pneumonia nosocomial. Então, nessa hora, fala, Camilo. E, Mário, um diferencial do Perio Plus, nós temos 4 concentrações diferentes para que elas possam ser utilizadas de acordo com a necessidade do cirurgião dentista do seu paciente. Pessoal, eu já vou... vocês estão ansiosos para a segunda palavra-chave? Eu já vou falar. Deixa só o Mário terminar de falar do Perio Plus, que nós vamos falar a segunda palavra. Então, olha, você falou do Perio Plus, né? A gente tem uma formulação 0,2, que na realidade tem uma concentração maior, né, da clorexidine, com toda essa composição que tem aqui. Camilo, não tem uma escova, não tem um limpador de língua, faz uma boneca, né, de gaze com um abaixador, uma espátula abaixador. Show, Marião, excelente. Umedece essa boneca e limpa a língua do paciente. Você entendeu? Porque às vezes é um paciente que não tem acesso a uma escova especial como a Tung, não tem acesso, de repente, a um limpador. Isso aqui o que custa, Camilo? Você, de repente, pegar um produto desse e fazer uma limpeza. Sempre prevenção acima de tudo. Então, se nós temos esses instrumentos, temos esses produtos à nossa disposição, vamos saber usar. Isso é o mais importante. Não é? Maravilha, Mário. Vou falar, então, a segunda palavra-chave, limpeza da língua. Segunda palavra-chave, limpeza da língua. Vão anotando aí. Mário. A primeira qual foi mesmo, Camilo? No final eu falo as 3. Tá bom, fechou. No final eu falo as 3. Maravilha. Mário. Oi. Em tudo que foi falado, o que nós podemos dizer para os nossos colegas, para os nossos pacientes? Dicas, orientações de como nós podemos ajudar as pessoas a resolver esse problema, pontos assim fundamentais, cuidados que as pessoas devem tomar para manter o seu hálito agradável, o seu hálito saudável. Perfeito. Camilo, fica aqui a mensagem das dicas. Você não tem uma doença, você tem um processo na boca, né, onde ele precisa ser avaliado e tratado, ok? Quem vai tratar é o cirurgião dentista. Ele que está habilitado para poder fazer o diagnóstico e oferecer a técnica de higiene adequada. Tanto a técnica com respeito à escovação dental, mas a limpeza de língua. Outra coisa, evite utilizar muitos produtos que maquiam o odor. Né? Não há necessidade, porque hoje a gente percebe bombas de 1,5 litro de enxaguatórios para fazer uso de rotina. Sim. A indicação ela tem que ser precisa, porque isso também pode interferir na questão da produção da alteração do odor. Outra coisa, hidrate-se, tome muita água.
a saliva, nós produzimos quase 1 litro de saliva por dia. Né? Se nós pensarmos na produção de 1 litro, se tivermos uma vida média de 70 anos, nós vamos encher uma piscina, Camilo. Né? É incrível, Então, incrível. Esse dado é incrível. não é? O que a gente precisa é pensar assim, 35 ml por quilo. Faça a conta. Se você tem 70 quilos, você tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Todo mundo vai falar, mas é difícil, eu vou acordar à noite para fazer xixi. Acorde e faça xixi. Agora, o fato é que você tem que hidratar, porque isso você vai ter produção de saliva, e saliva com qualidade. Porque saúde vem também através da saliva, da facilidade que você tem, não só de mastigar e de deglutir o alimento, ok? E por Mário, fim... Pode falar, desculpa. E por fim, Camilo, dizer e apresentar que, assim, por mais que você tenha e está encanado, que você sofre de mau hálito, que você está se isolando, entenda que eu disse a vocês que isso não é uma doença. Procure um profissional habilitado, que tenha condições de poder abordar você de uma forma diferenciada, com todas essas possibilidades que a gente apresentou aqui, para você ter melhor qualidade de vida. É isso que a gente quer. A informação ela tem que ser levada para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida. Mário, nós falamos sobre muitos recursos, né, muitos acessórios, e só uma orientação para as pessoas, então, os instrumentos que não conseguirem encontrar, eles podem ser pedidos aí pelo e-commerce, né? Nós temos várias drogarias que fazem esse e-commerce, tem no site, procure os produtos que vocês querem, e eles vão chegar na sua casa, né, de uma forma bastante confortável. Temos aí vários e-commerce da Raia Drogazil, Pague Menos, Drogaria São Paulo, Pacheco, Farma Delivery, a Drogaria Iguatemi, várias que vão fazer essa entrega de uma forma confortável para você, para que você não fique sem esses produtos. Agora, a surpresa final que nós reservamos para agora, para os cirurgiões dentistas. Nós falamos dos cursos iTop e a Curaprox vai ofertar para quem assistiu essa nossa live um curso iTop gratuito, um curso iTop introdutório gratuito, um curso teórico-prático de 8 horas, que vai ser ministrado em São Paulo, mais para o final do ano. Então, quem tiver cirurgiões dentistas, acadêmicos de odontologia, você, colega, que tem interesse, mande um e-mail para @curaprox.com.br educacional@curaprox.com.br, ok? E você vai receber um e-mail da Curaprox confirmando a sua participação nesse curso, né? Mário, vamos falar a terceira palavra-chave, então, né? Demorou. E depois fazer as nossas despedidas. Claro. Eu acho que esse tipo de comunicação é fundamental. Eu acho que nós conseguimos passar aí bastante informação. Terceira palavra-chave e última, qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, primeira, mau hálito. Segunda, limpeza da língua. Terceira, qualidade de vida. Foi um grande prazer estar com vocês em mais essa atividade do Educacional da Curaprox. Um grande prazer estar com você, Mário. O prazer foi meu, Camilo. Um show de conhecimento a respeito de halitose. E sempre fechar com a frase que eu gosto de falar: prevenção nunca sai de moda. Então, Mário, você com a palavra para fazer o encerramento. Gente, muito obrigado. Ficamos muito felizes aí. Nós passamos de 200 Curalovers aqui, estando com a gente. A gente queria isso, transmitir o conhecimento, não a gente ficar com presença dos colegas que muitas vezes vêm para passear na live. Nós queremos isso, é você vir buscar conhecimento na nossa live. Próxima terça-feira, uma live sobre fio dental, né? Junto Sensacional. Com o Dr. Ricardo Amori e com o Celso, lá do Rio de Janeiro. E o Celso Oliveira. Oliveira, nosso querido colega. Prazer, imperdível, gente. Imperdível. Vocês vão saber muita coisa desconhecida. Vai ser um aprendizado para todos. Um beijo a todos. Obrigado para os Curalovers. Obrigado para os nossos seguidores. Continuem com a gente. Vamos juntos divulgando prevenção. Um beijo a todos e tchau. Valeu. Obrigado, gente. Beijo para vocês.